eu gostaria que você prestasse muita atenção em 3 versículos, em 3 passagens diferentes que eu quero passar e transmitir a você. Mas antes eu quero deixar aqui o WhatsApp. A gente passa tantas informações que muitas vezes você fica na dúvida, e nós temos o Zap aqui, ó. Tem os dados das contas para sua doação, mas tem um WhatsApp onde você esclarece todas as dúvidas, que é o 11 código de São Paulo, 93303-1200. 93303-1200. Vamos lá? Falar então sobre enfermidades silenciosas da alma. Jeremias capítulo 31, versículo 25 diz assim: porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Provérbios 13, 14 diz ainda: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. E por fim, o versículo 38 de Mateus capítulo 26, uma passagem muito conhecida a respeito de Jesus no Getsêmani. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Esses são os versículos nos textos que a gente passou para vocês. A nossa alma, ela é um elo de ligação que se comunica com o espírito ou com a nossa carne. A alma é onde estão os nossos sentimentos, aonde Deus colocou em nós a personalidade. E o desejo de Deus é que nós sejamos semelhantes a Ele. Como nós somos semelhantes a Deus? Quando nós o somos no espírito, porque Deus é espírito. Então a alma precisa de informações espirituais, que é a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, para que ela não sofra as enfermidades silenciosas que eu vou denunciar aqui nesta noite. Nós estamos vivendo dias extremamente complexos, onde os noticiários, as conversas, aquilo que nós vemos, ouvimos, pode trazer desespero, contaminação, frieza, amarguras. Imaginem aquilo que aconteceu, por exemplo, no Jardim do Éden com Adão e Eva. Eles tinham uma vida praticamente perfeita ali. Deus falava com eles todos os dias, e bem-aventurados são aqueles que Deus fala. Nesse tempo que nós vivemos, bem-aventurado aqueles que Deus consegue alcançar através da palavra que é espiritual. Uma alma como essa é saciada, mas vem o inimigo e ele quer romper esse elo de comunicação entre o Espírito de Deus e a nossa alma, o que verdadeiramente nos sacia. E é exatamente nesse momento que é quebrada a bênção de Jeremias 31 que eu li para você, aonde o inimigo vem e ele trabalha astutamente os nossos sentimentos contrários à vontade de Deus. E aí nascem os desejos carnais, nascem sentimentos carnais, nasce a corrupção que vai levando o homem para longe de Deus, e obviamente com os sentimentos que ficam doentes. Então o desejo do inimigo é angustiar as nossas almas, conturbar a nossa alma. E um homem que não tem uma alma em paz, o que acontece com ele? Ele não consegue tomar decisões, ele não consegue saber qual decisão ou direção correta ele deve seguir. E esta é a obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Satanás deseja que você enxergue aquilo que você não precisa, ou aquilo que você não deveria desejar, para que doente nos teus sentimentos, você alimente a destruição de forma silenciosa, e que certamente muitas vezes você não percebe e acaba ficando doente. Um ponto importante antes de eu denunciar essas enfermidades de alma, é que Deus ele não anula a alma do ser humano. Deus ele não robotiza a alma do ser humano. Jesus ele veio à terra como homem. Ele recebeu alma, corpo, Jesus recebeu o corpo e o Espírito do Pai que está nos céus. E no texto lá do Getsêmani, famoso,
em que ele ora 3 vezes pedindo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Há um detalhe onde ele diz: a minha alma está profundamente triste. A agonia da sentença, da condenação, o sofrimento da crucificação seria muito grande. Só que Jesus não anulou a alma. Ele venceu aquilo que o inimigo certamente queria colocar contra um plano perfeito de Deus. Seria uma obra grandiosa. Isaías diz que Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma se alegraria. E certamente destes tempos que nós estamos vivendo, o que Deus deseja para você é que a tua alma tenha equilíbrio, moderação. Porque a alma está em total conexão com o Espírito de Deus e o seu corpo vai sendo fortalecido, trabalhado, e você com ânimo, você se levanta e você operacionaliza aquilo que é a palavra e a vontade de Deus. E hoje eu quero transmitir essa mensagem exatamente para você, porque não existe ninguém que tenha realização no Espírito, se você não vencer a tua alma. Então profetize que nesta semana que se inicia, nos próximos dias deste mês, que nós vamos vencer toda a tentativa do inimigo de lançar setas, colocar você com um sentimento de desespero, de falta de esperanças, de angústias, ou qualquer outro sentimento que seja doente. Eles não vão te vencer em nome de Jesus. E aqui rapidamente, quais são as enfermidades da alma que querem roubar você de viver o mais perfeito plano de Deus? Preste atenção. O sono. Os discípulos que estavam ali com Jesus no Getsêmani sentiram sono, um profundo sono. Aquele sono não era normal. Aquele sono era um sono espiritual. Eles não conseguiam perceber, eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam abrir os olhos. E é o que muita gente tem vivido nesse tempo. Gente que conheceu a Jesus Cristo, gente que recebeu o Espírito Santo, pessoas que têm ouvido da boca de Jesus a palavra, mas não conseguem despertar, não conseguem abrir os olhos. É necessário despertar. Deus está falando com você neste início de noite. Esta sonolência, ela te afasta do cumprimento daquilo que seria uma participação abençoada dos que estavam ao lado de Jesus, para que o plano da ressurreição passasse pela vida deles. Em segundo lugar, a enfermidade do sentimento do abandono. Você já se sentiu abandonado? Você já precisou de pessoas que você ama, que você andou com elas, que você as ajudou, que você as ensinou, mas no momento crucial, que significa o momento da cruz, que Jesus estava vivendo, você não pôde ter essas pessoas, não pôde contar com essas pessoas. O sentimento do abandono é um sentimento que te faz ficar doente. E sem dúvida nós seres humanos, não só você, eu, nós sofremos carências. E muitos não suportam essa carência que acaba se transformando numa enfermidade. A depressão, as pessoas vão para quartos escuros, para o fundo de uma caverna, se sentem sozinhos e não querem dizer isso, mas até abandonados por Deus. Essa enfermidade será vencida pelo poder desta palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. A terceira enfermidade da alma: relacionamentos errados. Toda relação, ela envolve sentimentos. Mas é necessário que nós entendamos que a relação espiritual, ela é uma relação frutuosa. Ela dá frutos. E eu sei que não é simples você separar um sentimento que o Espírito produz com os enganos que a nossa alma tenta produzir, com as carências, deficiências, necessidades. Nós nos confundimos muitas vezes, sendo roubados pela afetividade e outros males. Então é necessário que eu e você despertemos, exatamente porque relacionamentos errados
já afastaram muitas pessoas de Deus, da comunhão com Deus, mas o sentimento do Espírito Santo é genuíno. Jamais Deus te abandonará, jamais Deus estará de olhos fechados para não ver o que você está necessitando ou você está sofrendo, porque Ele é um Deus de provisão, justamente porque a quarta necessidade que o diabo deseja contra você é uma enfermidade que faz com que a pessoa, por necessidades humanas, ela sofra e ela muitas vezes desista. Lá em Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus fala sobre isso. Ele percebe que algo não estava bem com os discípulos, com os apóstolos, e ele diz: por que vocês estão andando tão ansiosos? Por que vocês estão andando tão cabisbaixos, tão tristes? Por aquilo que vocês precisam comer, vestir, pelas suas necessidades? Vençam esta ansiedade, porque o Pai que está nos céus, Ele sabe cada uma das vossas necessidades. E as tuas necessidades, e o tempo difícil, o tempo de lutas, como nós enfrentamos, não pode transformar você em uma pessoa amargurada, desconfiada, e não pode roubar de você a moderação que vai fazer se esperar o tempo de Deus se cumprir. Existe o tempo determinado para todas as coisas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Esta é uma grande verdade espiritual. A necessidade que eu tenho de uma cura, de um suprimento, de um livramento financeiro, necessidades, não podem se transformar em enfermidades. Existe uma palavra dos céus que eu estou compartilhando com você nesta noite, que Deus tem para você. O Espírito vai trabalhar as tuas necessidades, o Espírito vai te ajudar a se despertar deste sono espiritual que é doentio, e de todas as situações que são pendências, que te afastam da comunhão com Deus. Não continue sofrendo mais deste jeito, desta forma. O Senhor tem um grande escape para a tua vida, em nome de Jesus. E por último, eu vou falar em 1 minuto. E a enfermidade da falta de capacidade de ousar espiritualmente. As limitações que a alma impõe. Lembra do texto de 2 Coríntios 6,12? O apóstolo Paulo diz assim: não tendes limites em nós, como quem diz, na obra, no evangelho que nós vivemos, no mover apostólico. Não há limites. Vós estáis limitados nos vossos afetos, nos vossos sentimentos, na alma que engana, na alma que muitas vezes corrompe. De repente uma palavra, uma insinuação, como o diabo fez no Jardim do Éden, é o suficiente para nós permitirmos que um desejo, que um sentimento errado nasça e está quebrado e desligado das nossas vidas. Eu profetizo nesta noite em nome de Jesus. E eu quero encerrar declarando sobre nós, sobre mim, sobre você, a tua família, algumas bênçãos, alguns milagres, daquele que tem consciência. Eu decido ouvir a voz de Deus. Eu decido pela palavra de Deus, pela palavra profética. Eu vou vencer com ela em nome de Jesus Cristo. 3 coisas, 3 direções serão fundamentais. A primeira, não ache nada impossível. Como eu já disse, tudo é uma questão de tempo de Deus. É o tempo de Deus que vai determinar todas as coisas. Segunda direção, não entregue os pontos no meio do caminho. Deus não te fez renascer para isso. Você é forte, bem-sucedido, abençoado, capacitado no Espírito. Que essas características e virtudes espirituais façam da tua alma um turbilhão de sentimentos emocionalmente fortes. Deus vai tocar na sua estrutura hoje em nome de Jesus. E por último, não permita que a tua motivação seja roubada. Porque existe uma separação, eu falo isso aqui encerrando, entre motivação e convicção. Já falei muitas vezes, a convicção é determinante. Vamos falar aqui em 1 segundinho, qual era o sentimento de Cristo? Genuíno, limpo. Eu preciso cumprir este plano de crucificação e ressurreição. Mas eu preciso enfrentar tudo que a minha alma está tentando produzir. E ele venceu. E eu profetizo que você vencerá.
se você não está tão animado e tão motivado como você necessitaria hoje, a tua convicção e a aliança, eu profetizo que farão toda a diferença. Então, neste momento,